Boa tarde a todas vocês. Início, eu quero agradecer aos professores e professoras que compõem a banca de defesa da Regina Célere Araújo Trindade Negreiros, com o título de Ubuntu, Ancestralidade e Espiritualidade, na perspectiva da filosofia africana. Agradecer imensamente a professora Valmir, é um prazer te conhecer agora, embora a gente seja tão próximo, né? Mas é bom lembrar que a gente pode estreitar, né, os laços. Agradecer meu companheiro de jornada, de programa, de departamento, que é a Lúcia, que já estava desde a qualificação, né, com a gente. Agradecer aos colegas que estão lá do outro lado da telinha. Agradecer à professora Adibene Machado, que recebeu para a gente na qualificação também, deu imensa contribuição. Prazer ter vocês de novo, querida. Prazer imenso mesmo, a gente aprendeu muito com você. E agradecer ao Robert, que é muito especial pelo aqui. Para quem não sabe, o Robert David foi meu orientador de doutorado, né? E hoje ele está aqui com muito orgulho isso, né? Na banca de doutorado, me orientando a mim, vocês verem como é que o tempo passa. Né, Robert? E é um prazer imenso, há muito tempo eu queria trazer Robert, assim, para as bancas, né? A pandemia também nos trouxe esse saldo, assim, né? Antes, aquela coisa de videoconferência em banca, era só quando não dava, né? Sempre aquela priorização do presencial, né? Agora, o contexto pós-pandêmico virou praticamente um protocolo, assim, né? Dessa possibilidade de ter uma parte da banca presencial, né? Uma parte online. Então, estou muito orgulhosa de ter, né, essa banca que a gente montou, né, que é uma banca que tem um caráter aí afetivo e de construção na trajetória da Regina muito importante, minha, tudo imbricado, né? E aí, só para a gente passar o protocolo que é praxis, né? A Regis vai apresentar a tese dela, né, claro, de forma sumária, que todos os professores e professoras da banca já leram o trabalho. Ela vai ter esse momento, que é em torno de 20 minutos, tá, Regis? E aí, na sequência, eu vou passar para as... Eu vou garantir sempre, assim, claro que esse sistema streaming funciona bem, mas a gente sempre fica um pouco receoso, né? Então, eu vou passar para as pessoas que estão no online, né? E aí, passo para a Audibene, professor Robert, meus membros externos primeiro, professor Valmir, e aí, Lúcia, a gente termina com você, pode ser assim? Né? Vamos trabalhar os membros externos primeiro e a gente prioriza quem está online, porque se der alguma coisa estranha, mas não vai dar não, porque aqui é legal, vai dar tudo certo, mas vai funcionar, com toda a certeza de energia que a gente está aqui, vai funcionar. Mais seguro quando eu tiver o digitado popular, não custa nada a gente garantir, tá? Então é isso, gente, no protocolo, né, da defesa de caráter público, né, mas só os membros da banca e a pessoa que está defendendo e que tem a palavra, tá certo? Agradeço a vocês que vieram assistir e a gente está à disposição depois para qualquer coisa, especialmente Regina. A palavra é sua, Regina. Vai lá. Estão ouvindo bem, Robert? Está tranquilo? Dá para ver? Está tudo bem com a audição da gente aqui? Assim, eu acho um pouco ruim, mas dá para a gente entender. Dá para ouvir assim? Falar mais alto? Dá para ouvir. Onde que está o microfone que eles ouvem, Carol? Qual que é o microfone que tem? Celular. Celular, tem que ficar bem cuidado, a gente tem que colocar como preocupa com eles. Você pode falar, eu aproximo o celular de você, tá? Então, a Dibene melhorou, esse melhora. Sim, melhorou. Obrigada. Gratidão. E dá para todo mundo ver os slides? A Regis vai falar, bem, eu estou até falando mais alto de propósito, a Regis vai falar bem perto do celular, para o som sair. Então, eu queria primeiramente desejar boa tarde a todos, e eu gostaria de agradecer pela presença, inclusive a presença daqueles que estão assistindo virtualmente, né, ou que assistiram posteriormente.
Queria agradecer também a minha orientadora, a professora Elaine, a professora Lúcia, minha amiga, e também foi minha professora do programa durante algumas disciplinas, a professor Valmir, um querido da UFPB, que admiro muito também seu trabalho, professor Valmir. Agradecer a Dilbênia e ao professor Robert por estarem aqui dividindo esse momento importante, né, participando desse momento importante na minha vida, e eu espero que essa tese tenha um desdobramento que possa impactar a vida de outras pessoas também. Eu agradeço a minha esposa Carol, minha família que deve estar chegando, porque devem ter se perdido também, Eu estava estranhando mesmo. Disseram que estavam entrando. Em alguma hora eles chegam, né? Agradecer a vocês por estarem aqui. Né? Bem, eu me chamo Regina Negredo, sou graduada em Filosofia, tenho licenciatura e bacharelado em Filosofia, assim como o professor Valmir, que é da área de Filosofia. E fui apresentada ao programa de Ciência das Religiões, onde eu pude vivenciar outras experiências, conhecer outros espaços, outros lugares, fora da filosofia acadêmica eurocêntrica que me foi apresentada durante a graduação. Então, a CR me abriu portas que me deram novos horizontes, né, novas perspectivas. Então, na apresentação que vou fazer agora, nós vamos ver, acho que dá para ver, alguns elementos da tradição adíncra, que representa ideias e provérbios através de símbolos que são provenientes do povo achante da África Central, mais notadamente da região de Gana. Então, os adíncras, eles constituem um dos sistemas escritos do povo africano, o que contraria a história antiga que se diz que os africanos se resumiam, né, apenas à tradição oral. Então, os elementos mais conhecidos desse sistema talvez seja o sankofa. Eu não sei se dá para todos verem, mas são pássaros no fundo desse slide, né? E o sankofa é representado por um pássaro africano com a cabeça olhando para trás, os pés firmes no chão, e ele segura uma semente, que é a semente do futuro, no seu bico, né? Então, mostrando que é importante retomar o passado para ressignificar o presente. E que nunca é tarde para a gente voltar e apanhar aquilo que ficou para trás para reconstruir o nosso futuro. Então, esse trabalho, ele representa para mim a própria sankofa. Por isso, eu utilizo essa imagem na apresentação, quando eu trago do Ubuntu, ou Ubuntu, algumas pessoas falam Ubuntu, outras falam Ubuntu, né? Ancestralidade e espiritualidade na perspectiva de uma filosofia africana. Bem, o Ubuntu é uma antiga filosofia africana, lembrando sempre, quando a gente fala de África, muita gente imagina a África como sendo um território único. E a África é um continente com 54 países, né? Então, o Ubuntu é uma antiga filosofia africana que traz um novo paradigma possível ao mundo contemporâneo, constituído como uma pedagogia da ancestralidade, que pode ensinar o mundo a viver coletivamente sua pluralidade, de modo empático, solidário, fraterno e acolhedor. O objeto da pesquisa é a filosofia africana do Ubuntu, relacionada à sua ancestralidade e sua espiritualidade. E a tese, na qual busquei me debruçar, né, defender, é que a filosofia africana do Ubuntu ela foi fundamental na manutenção da memória, da ancestralidade, da resistência, e ela se constitui hoje como algo essencial para a transformação e a construção de uma nova subjetividade possível, conectando tudo o que existe e estando a tudo conectado, sendo uma saída para as dicotomias e disputas individuais oriundas do sistema capitalista e uma possibilidade necessária para a transformação e a construção dessa nova subjetividade pautada na pluralidade, na coletividade, na diversidade
e, sobretudo, na humanidade. O objetivo geral é apresentar subsídios que mostrem que a filosofia africana do Ubuntu ela é essencial para a construção de uma nova subjetividade que conecta tudo o que existe e que, apesar das tentativas de apagamentos oriundas do colonialismo, ela resistiu e se estabelece como algo fundamental para a transformação e a construção de uma sociedade plural que fomente uma cultura de paz. Então, para chegar a uma resposta a partir do nosso objetivo geral, né, nós dividimos os objetivos específicos em 4 capítulos. No primeiro capítulo, nós buscamos contextualizar a filosofia africana, trazer a compreensão dos conceitos do Ubuntu, sua relação com a ancestralidade e a espiritualidade, além de problematizar a questão do racismo e seus desdobramentos em relação à negação da possibilidade de uma filosofia africana. Não podia falar de Ubuntu, falar de África, sem falar de racismo, e dos apagamentos epistemológicos que são oriundos do período colonial, né, e que perduram até hoje, na verdade. Então, no capítulo 2, nós buscamos mostrar como a lógica capitalista e territorial do poder, através do colonialismo, tentou distorcer a história da escravidão e da diáspora africana, e resistiu através da oralidade, da coletividade e espiritualidade presentes no conceito do Ubuntu. Só derrota mesmo, tá, gente? O objetivo 3 foi demonstrar a necessidade de uma perspectiva afrocentrada para se compreender a memória, o pertencimento, a ancestralidade do Ubuntu e como estes conceitos podem transformar a sociedade através de uma cultura de paz em um mundo plural, inclusivo e humano. E no objetivo 4, através de uma cultura de paz, minha voz fica muito bonita não, assim, No 4, nós buscamos demonstrar a presença da filosofia africana do Ubuntu nos candomblés, especialmente através dos conceitos de matriarcado, ancestralidade e biocentrismo, sobreviventes da diáspora nos espaços de candomblés no Brasil, principalmente entre os iorubás. Quando eu generalizei a questão dos candomblés, é porque é perceptível que existem elementos como a ancestralidade e a espiritualidade em todos os candomblés no Brasil, não apenas em um específico. Né? E na tese, quando a gente fala da questão da cultura, de uma certa forma mais unificada dentro do continente, né? E dos hibridismos culturais que ocorreram dentro do continente, através das fases migratórias. Então, isso explica quando, no Brasil, os povos escravizados começam a chegar, né, começam a ser trazidos, eles chegaram, né, foram trazidos, e eles começaram a fazer essa construção mais híbrida de suas epistemologias. Bem, a metodologia. A abordagem que fizemos é do tipo qualitativa, a partir de pesquisa exploratória com suporte bibliográfico, filosófico e histórico, na qual se estabelece um diálogo interdisciplinar entre a ciência da religião e a filosofia, particularmente com a filosofia da religião, situando-se no âmbito das ciências empíricas da religião, pautando-se em uma orientação metodológica afrocentrada que passa pela compreensão do matriarcado, da ancestralidade, da espiritualidade e do biocentrismo, elementos presentes na cultura e nas religiões afrodiaspóricas e que constituem o Ubuntu. Bem, a justificativa, nós buscamos, junto ao Banco de Tese e Dissertação da CAPES e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, fizemos uma busca. Digamos que o presente trabalho ele é importante para abordar as ciências das religiões por abordar de modo inédito o Ubuntu dentro de um arcabouço que inclui a ancestralidade e a espiritualidade, enquanto uma epistemologia fundamental
para a transformação social a partir das subjetividades humanas. Para além do impacto acadêmico, o presente trabalho se apresenta como um posicionamento político de enfrentamento ao sistemático apagamento imputado aos povos afro-diaspóricos durante e após o colonialismo. Os principais autores que fundamentaram a nossa pesquisa, eles atuam na perspectiva da filosofia, da história da filosofia africana e do Ubuntu. As leituras de autores e autoras africanos e africanas, me perdoem se eu falar algum nome errado, partiram de Cheikh Anta Diop, Franz Fanon, Victor Cajimbanda, Jean Bosco Cacoche, Magob Ramos, Leopoldo Sandasengo, Aguirre Mbembe, Molete Achante, Oyerunke Oyeruni, dentre outros. Esses foram autores fundamentais para a construção inicial do texto. Né? As leituras de autores e autoras brasileiros e brasileiras que nortearam a discussão partiram de Anderson Flor do Nascimento, Lélia Gonzalez, Silvio Almeida, Ney Lopes, Eli Carneiro, Elisa Larquim Nascimento, a Dilbênia Machado, a professora Dilbênia está conosco, o professor Gomes, que também está conosco, foram também importantes para subsidiar a discussão. Foram importantes também a leitura dos clássicos da filosofia tradicional ocidental, como Hegel, Kant e Giovanni Reale, historiador da filosofia, Aristóteles e Platão. Tem várias ressalvas, mas era preciso trazê-los. Nos capítulos, o capítulo 1, Filosofia Africana, uma epistemologia silenciada na encruzilhada. Nesse início, buscou-se demonstrar que o eurocentrismo transformou a encruzilhada, que é um lugar de pluralidade, em lugar de silenciamentos, reduzindo a uma via de mão única. Essa percepção ela começa a tomar forma na discussão sobre o ser e o não ser. O ser e o não ser é uma discussão da filosofia ocidental desde os pré-socráticos. Tem lá com Parmênides, com Heráclito. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a questão do ser e não ser, tem que ir com os pré-socráticos. Aborda-se ainda o racismo e a negação da filosofia africana como resultado dessa transformação nefasta. Além disso, contextualiza-se a filosofia africana em paralelo com a filosofia europeia, para trazer a compreensão do conceito de Ubuntu e, a partir disso, apresenta o seu estado de arte. No capítulo 2, aqui a gente realiza uma breve revisão histórica sobre a violência colonial, as formas de resistência, as insurgências e os conflitos até o pós-colonialismo, tornando evidente a necessidade da ruptura ou revisão de velhos paradigmas para a construção de uma sociedade norteada pelo sentido do Ubuntu. E demonstra-se sua importância para ressignificar o sentido do ser, para a humanização e o aquilombamento que podem transformar a realidade e fomentar uma cultura de paz coletiva com a consciência de que ninguém é humano sozinho. No terceiro capítulo, a gente traz a necessidade de uma perspectiva afrocentrada. Evidencia-se a necessidade de olhar para a filosofia africana dentro de uma perspectiva afrocentrada, pois, de outra forma, na nossa perspectiva, não seria possível entender as questões da ancestralidade, da coletividade e biocentricidade como identidade. De tal modo, nesse capítulo, traça um paralelo entre a dicotomia cartesiana e a pluralidade africana. Pluralidade essa que se movimenta como um xirê, o xirê do Ubuntu, que sobreviveu a partir da memória e pertencimento nos quilombos da diáspora. E, por último, no quarto capítulo, a gente vai trazer a filosofia africana e os candomblés. Então, para compreender essa relação, eu abordo os conceitos de matriarcado, matrilinearismo e matricentrismo, presentes tanto na filosofia africana do Ubuntu, quanto nos terreiros de candomblés, que conservam a essência dessa relação filosófica, onde todas as pessoas bebem do mesmo leite. Todos os seres humanos e não humanos têm igual importância e partilham da mesma energia vital. E por meio desse axé, elas são. Esse S está maiúsculo porque
O são é no sentido de existir. Elas existem enquanto seres. Então, elas são através umas das outras. Estes conceitos são essenciais para transformar a sociedade em uma encruzilhada plural, inclusive humana, como propõe o conceito da filosofia do mundo. E aqui eu trago a questão da encruzilhada plural, porque no primeiro capítulo eu falo do silenciamento da encruzilhada, né? Como o colonialismo silenciou as encruzilhadas. E a gente precisa retomar o sentido original de uma encruzilhada, que é a sua pluralidade. Bem, eu falei do Ubuntu, então eu achei que era importante trazer o que é a arquitetura do Ubuntu, como o Ubuntu se constrói, né? Então, o Ubuntu, ele faz girar a existência e é a própria existência. Ele se move coletivamente, e eu coloquei alguns termos na cor vermelha de destaque, porque alguns slides adiante eu vou explicar o sentido dessas cores. O mundo faz girar a existência e a própria existência. Ele se move coletivamente dentro de uma corrente de espiritualidade sobre a qual se conecta o axé, a energia vital que perpassa todo o ciclo do mundo. Essa conexão é fundamental em uma prática, uma ética que se movimenta na pluralidade, na qual estão presentes as subjetividades próprias do que é diverso e coletivo. Nesse coletivo, as subjetividades elas existem de modo ancestral. E a oralidade, que transmite os saberes ancestrais, ela é fundamental para que a roda gire. A ancestralidade, ela conecta o imanente e o transcendente, os vivos, os mortos e os não nascidos, bem como todas as formas de vida. Essas categorias, por sua vez, têm o mesmo grau de importância na existência, porque todas, sem exceção, abastecem nossa existência de humanidade. Essa é a característica biocêntrica do Ubuntu. É assim que todos bebem do mesmo leite e se alimentam da mesma humanidade, da mesma força vital que move todo o universo. O Ubuntu, portanto, é uma grande engrenagem que move ancestralmente grupos coletivos inteiros que, dentro de suas particularidades, se abastecem coletivamente do axé nesse grande enxerê da existência e abastecem o próprio Ubuntu. É um motor que gira em torno de si mesmo, produzindo movimento e energia, o axé, que permite que seus elementos geradores, e a tautologia, tendo em vista que o Ubuntu é também gerado por esses, possam gravitar em torno de si como uma grande órbita celeste, em um grande xirê. E aqui é o diagrama da arquitetura do Ubuntu. A gente tem o Ubuntu no centro, ele se movimenta e é movimentado pelo axé, por essa energia vital, que gira em torno da coletividade, da espiritualidade, da praxis, da pluralidade, da subjetividade, ancestralidade, biocentricidade e da humanidade, voltando para a coletividade, porque ninguém é humano sozinho, então nós só existimos coletivamente. E coletivamente todos nós temos uma espiritualidade. Essa espiritualidade, ela se movimenta dentro do âmbito do coletivo, do social, e, portanto, ela molda uma praxis, molda uma ética. Essa ética existe na pluralidade, e na pluralidade existe toda uma subjetividade, porque somos individualmente, mas existimos coletivamente. Né? Então, dentro das nossas subjetividades, nós carregamos conosco os que vieram antes, os que virão depois. Então, nós carregamos conosco os vivos, os mortos e os não nascidos ainda. E ainda carregamos a biocentricidade, que é o conceito de que todas as vidas são importantes, todas as formas de vida, seja mineral, seja animal, ninguém é mais importante que o outro, porque precisamos uns dos outros, porque existimos coletivamente e assim nós formamos a humanidade. Então, tudo isso gira em torno do Ubuntu e é girado em torno do Ubuntu a partir do axé, da energia vital que nos conecta. Então, a conclusão é que a filosofia
na perspectiva africana do Ubuntu, ela é fundamental para a construção de uma nova subjetividade possível. Ela conecta tudo que existe e está tudo conectado, se apresentando como uma saída para as dicotomias e as disputas individuais oriundas do sistema capitalista, se constituindo como algo fundamental para a transformação e a construção de uma sociedade plural, coletiva, diversa e humana. Portanto, o Ubuntu é uma forma pedagógica de refundar as subjetividades e remoldar a existência social coletiva, sendo um grande ensinamento para o mundo contemporâneo, presente muitas vezes de modo não explícito nos novos quilombos, principalmente nas religiões de matriz africana, como é o caso do candomblé. Então, não pode passar o... Então, o Ubuntu é, na verdade, a África ancestral que nos habita. E porque eu sou e ninguém é humano sozinho. Então, eu agradeço a todos, todas e todos, e Ubuntu para todas e todos e todos. Obrigada, Regina. Eu queria falar, estou achando que vai ser melhor, Carol, ver se eu concordo. Para a gente ouvir melhor eles, e eu estou achando que eu vou entrar na plataforma streaming na transmissão. Por aqui, não é melhor? Deixa aqui já. E também é uma forma de a gente ficar olhando para trás.